porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor, toda a glória seja dada a Ti, todo o louvor. Te agradecemos por este momento que aqui estamos de cultuar o Teu nome. E nesta hora onde Teu Espírito certamente falará aos nossos corações pelo poder da Tua palavra, pedimos ao Senhor que os nossos ouvidos estejam abertos, o nosso coração, Deus, preparado para receber a boa semente que é a Tua palavra. Deus, fala conosco, porque queremos ouvir a Tua voz, que é suave, que nos dá a direção e nos mostra o caminho certo. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar. Queridos, hoje eu quero falar sobre máscaras. Máscaras que carregamos ao longo da nossa caminhada. Nesses últimos dias nós recebemos uma notícia trágica da morte do candidato à presidência da República, o Eduardo Santos, e certamente muitas pessoas ficaram comovidas com a tragédia. Mesmo não sendo da nossa família, a gente acaba se sensibilizando pela morte em si, mas também pela família que perde alguém. Ele que tinha 5 filhos, né, e até o momento era um homem muito bem visto pela sociedade, em especial em Pernambuco, que foi o lugar que ele teve a sua atividade promissora, politicamente falando. Passou um período de 2 mandatos ali, como governador do estado de Pernambuco, e agora vinha como candidato à presidência da República e, apesar de todo o ibope, colocando alguns candidatos acima dele, contudo, ele era um forte candidato, né, a ser um suposto presidente da República. Não sei se necessariamente nessas eleições, mas por seu histórico, por sua caminhada, era um homem bastante visto e bem visto pela sociedade brasileira. E quando isso acontece, todos nós sentimos, não é? E mesmo que esse sentimento não seja similar ao que a família está sentindo hoje pela perda, porque parece que o enterro dele foi hoje, pela manhã, se não me falha a memória, 5 horas da tarde. Amém. O velório foi pela manhã, né? E, enfim, mas muita gente passou por ali. Eu não sei se isso foi uma verdade, mas uma expectativa de 150 mil pessoas passassem por ali. E que eu achei interessante é que a mulher dele disse o seguinte: nós só vamos enterrá-lo quando a última pessoa se despedir dele. Então isso vai gerando marcas na vida de alguém. E a morte, ela talvez seja uma das grandes responsáveis em gerar marcas em nós. Quem é que nunca perdeu uma pessoa que amávamos tanto? Não importa de que maneira, a morte quando vem, ela carrega parte de nós. Eu já cheguei a dizer, em alguns momentos aqui, no enterro da minha mãe, a impressão que eu tinha é que metade de mim, no mínimo, estava sendo enterrado junto com ela. Porque não é fácil perder alguém, principalmente quando há um vínculo, seja ele biológico, seja ele sentimental, seja ele até mesmo espiritual, porque há a possibilidade de criar esses vínculos, mas não é fácil lidar com isso. Contudo, acontece, infelizmente. Não tem como a gente fugir dessas coisas. Por mais que a gente gostaria, e eu sinceramente eu gostaria que até hoje minha mãe estivesse comigo, assim como muitos de vocês que perderam alguém tão querido, mesmo passando-se por muito tempo, você gostaria que essa pessoa estivesse com você, porque a gente não consegue lidar com isso. Mas a vida nos impõe a essa realidade. E não há como deixar de viver sem que essas coisas estejam caminhando conosco lado a lado. Porque nós não temos domínio sobre
sobre elas. Nós não temos a possibilidade de dizer quem é que pode viver 100 anos e estar ao nosso lado. Não temos esse poder. E essa sensação de limitação, muitas das vezes, gera em nós muitas frustrações. E vão gerando também em nós certas marcas que futuramente tornam-se cicatrizes, mas quando é muito recente, ela dói de tal maneira que a única forma que nós temos de aplacar ou até mesmo diminuir a dor é chorando incessantemente. E você sabe que o choro é um mecanismo de alívio que nós temos para que a gente não venha a explodir diante de uma situação como essa. E é certo que todos nós aqui já vivemos uma experiência assim. Esses dias eu li uma história que me marcou muito. A história de um menino de 11 anos de idade que perdeu um coleguinha, que também mais ou menos a sua faixa etária. Mas o que me chamou a atenção na história é que esse menino estava internado e ele pedia incessantemente para ver esse outro amigo. E a mãe dele, se compadecendo dessas questões, ela chegou a dizer assim: olha, não vá não. Talvez você não vá se sentir bem vendo o seu amiguinho lá. Não, deixa assim do jeito que está. A mãe, na melhor das intenções, ela não queria que seu filho sofresse por ver o seu coleguinha naquele estado, já que os médicos já haviam desenganado aquele rapazinho. Mas ele falou: não, eu preciso vê-lo. E a história diz que quando ele chega no hospital para ver o seu amiguinho, ele diz assim: olha, agora eu posso morrer, porque eu consegui ver seu rosto pela última vez. Irmãos, a criança começou com 11 anos de idade, ainda era uma criança, começou a chorar. E eu tenho certeza que essa imagem jamais vai sair da cabeça dessa criança. Essa marca que foi gerada no coraçãozinho dela vai estar com ela até o final da sua vida. E nós temos marcas que vamos levar e que muitas das vezes lembramos e relembramos, mas que ela não vai sair. E essas marcas que geram cicatrizes, em alguns aspectos são positivas para nós lembrarmos quem de fato aquela pessoa foi e o que ela representa para nós até hoje. Marcas que todos nós temos. Marcas que não, e quando eu digo marcas, eu falo exatamente no plural, porque teremos muitas. Nós temos muitas até aqui e teremos muitas outras no decorrer da nossa caminhada. Agora, diante de todas essas questões, como lidar com elas? Talvez seja o maior desafio da raça humana. É claro que existem algumas culturas que conseguem se dar melhor com a questão da morte. Existem algumas tribos indígenas que, quando uma criança nasce, eles choram de tristeza, porque acreditam que essa criança nasceu e vai passar por toda a turbulência que a vida proporciona, mas quando alguém morre, eles fazem festa, porque eles acreditam que essa pessoa está em bom lugar. Nós, como servos de Deus, nós sabemos que todo aquele que morre em Cristo, ele está num lugar lindo chamado seio de Abraão. Um lugar que Deus preparou para todo aquele que um dia o reconheceu como Senhor da sua vida. E alguns dias atrás, há um tempo, há mais ou menos uns 4 anos, se não me falha a memória, eu orava a Deus questionando acerca da morte da minha mãe, porque eu falava: Deus, o Senhor usou tantas vezes para curar tanta gente, já fui tantas vezes usado poderosamente para que outra pessoa pudesse ficar em pé. Eu comecei a destacar alguns momentos que Deus havia me usado, e eu chegava a dizer: Deus, por que o Senhor não me usou para minha mãe, já que tu tens poder para isso, e tu tens me usado diante dessas questões? E Deus, com a sua sutileza no falar, Ele disse: a obra é minha e não é sua. A minha alegria é trazer o justo para perto de mim. Irmãos, aquilo foi um afago no meu coração. Aquilo foi uma paz que gerou no meu coração, porque Deus aprecia a morte dos justos. A
que coisa horrível, porque nós temos uma ideia de morte muito negativa. Mas para Deus a morte é um prestígio, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando um justo morre, ele é recebido no céu com festa através dos santos anjos do céu. Agora somos nós os responsáveis de lidar com essas perdas. E aí você deve se perguntar em alguns casos. Eu disse a morte, amados, porque a morte me parece, dentre outras tragédias, a que mais mexe conosco. Mas a gente tem inúmeras frustrações na nossa caminhada. Não é verdade? Eu já passei por muitas delas. Tem vezes que eu até lembro coisas que já passaram e ela ainda mexe com a gente. Eu me lembro uma vez, querido, desempregado, com família, casado, e eu fui arrumar um emprego num determinado lugar, que, irmão, a situação estava tão difícil que a gente foi para trabalhar em supermercado. E, com todo respeito, supermercado, irmãos, é arrancar o corpo das pessoas. Sejam sinceros. Trabalhar em supermercado é você sair de lá e deixar seu corpo lá dentro. Não é? Porque a pessoa trabalha muito. E os donos de supermercado, eles não têm nenhuma misericórdia. A pessoa começa a trabalhar às 6, sai às 2, igual um zumbi, chega em casa às 4 por causa do trânsito, se é que mora longe. Né? Dá para se fazer o que depois, irmão? Se a pessoa é casada, tem filho, mulher então, e eu quero ser muito sincero, mulher trabalha muito mais do que homem, essa é a realidade. Então, já pensou, a mulher chega em casa, já tem que cuidar de casa, cuidar de filho, e fora o estresse de supermercado, que é uma movimentação para cá, movimentação para lá, mas se você está precisando, irmão, você vai pegar qualquer coisa, a verdade é essa. Eu falei, não, vamos trabalhar em supermercado sim, irmão, estava tudo certo, o supermercado pedia para fazer prova de matemática, prova de português, mas eu tenho que ser no mínimo gerente nesse lugar, já que eu estou fazendo prova para tudo. E passamos por todos os pré-requisitos, e amados, e quando chegou na hora, não fui chamado. Irmão, que sentimento de frustração foi aquele naquele dia. E olha que não era o diretor de multinacional, irmão. Mas a frustração que eu senti, porque estava tudo caminhando certo, a princípio estava parecendo tudo tranquilo, e de uma hora para outra, aquela avalanche veio sobre mim. E certamente você já deve ter vivido experiências assim, ficar desempregado é complicado, irmãos. Para quem tem família, e o pior, tem gente que paga aluguel, então é muito complicado, vai gerando marcas. Mas eu preciso entender que eu não sou o primeiro e nem serei o último a passar por esses constrangimentos. Você já reparou que tem gente que se faz de coitadinho? Com todo respeito, irmãos, Deus não aprecia pessoas que fazem birra. Gente que fica batendo no chão igual criança de 5 anos de idade querendo bala ou pirulito. Gente que acha que o problema dela é único, ninguém mais tem problema como ela. O problema dela é maior do que de todo mundo. Mas quando você vai contar o seu para ela, ela chega a dizer, você deve ter passado por essa experiência. Que isso? Que eu estou passando? Para o que você está vivendo. Isso aí, deixa eu te contar a minha história. Se falar isso comigo, eu já dou meia esquerda, volto, vai embora e não consigo ouvir. Porque problema cada um tem o seu, sim ou não? Alguém aqui não tem problema? Levanta a mão. Um, pelo menos. Porque se você não tiver, eu vou te pedir a bula desse negócio. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem uma situação de dificuldades. A gente sempre perde alguém na família que nós não gostaríamos. Mas o fato é que nós precisamos viver uma realidade de que as marcas nos acompanham, mas existe alguém que prepara uma coisa chamada bálsamo de Gileade. E esse bálsamo é capaz de gerar cura que está sobre essa ferida e gerar cicatrização. O nome
a liberar sobre esse coração aflito a paz que ele tanto precisa? Ou você acha que eu consegui me manter, mesmo depois da morte da minha mãe, de pé, por mim mesmo? Você acha que foi a minha metodologia, as minhas técnicas, as minhas filosofias? Negativo. Quantas pessoas, e você já ouviu muitos casos assim, esses dias nós encontramos nós não sabemos ainda, mas um ator americano, como é que é o nome dele? Robin Williams, que morreu asfixiado, ou ele mesmo produziu essa asfixia. Quanta gente morre lá perto de onde eu morei? Agora é que deve lembrar disso. Um senhor bem avantajado, tipo Carlinhos das coisas, assim, gordinho, um homem trabalhador, mas que por alguma razão tomou chumbinho e morreu. Porque tem gente que acha que chumbinho não mata, não, porque alguns não morreram. Mas se não tomar com cuidado, ele mata. Sabe o que nós descobrimos? Que o cara estava todo endividado, não conseguiu manter equilíbrio emocional diante das suas dívidas e se suicidou. Quantos artistas você já ouviu casos assim e que morreram? O único que é capaz de gerar equilíbrio em nós e não permitir que nós venhamos a passar desses limites até chegar ao ápice do suicídio é Jesus. Quando Ele ocupa o nosso coração, quando Ele toma a nossa vida, Ele nos faz entender que as perdas são necessárias, mas Ele não nos deixa sucumbir diante de nenhuma dessas circunstâncias. Ele não nos deixa naufragar em hipótese alguma. Ele está longe de nós, pelo contrário, Ele está próximo a nós, segurando sobre a nossa mão a sua festa fiel e não nos deixa cair. Eu gosto muito daquele texto que Isaías fala no capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Essa palavra é extraordinária, sabe por quê? Porque essa palavra diz que nós vamos passar pelas águas, nós vamos passar pelo fogo. Jesus não nos deixou o exemplo dessas coisas, mas Ele nos garantiu que estaria conosco em cada uma delas. Aleluia! Em cada uma delas Ele estaria conosco. Você acredita nisso? Você confia nessa palavra que é fiel e verdadeira? Então vira para essa pessoa que está do seu lado aí, bota a mão no ombro dela. Fala com ele assim, fala com ela assim, para de chorar. Porque Jesus escuta as suas lágrimas. Jesus escuta as suas lágrimas. Se ele acreditou, ela acreditou, vai dar glória para ele. Glória a Deus! Aleluia! Isso é tão forte, irmãos. É por isso que eu me empolgo quando eu falo de Jesus. Não tem como não me empolgar se eu falar acerca desse homem extraordinário. Irmãos, eu não sei viver sem Jesus. Hoje eu entendo por que Paulo fala assim, olha, não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Porque só Cristo vivendo em nós é capaz de manter firme mesmo diante das perdas. Porque ser cristão não significa vitória todo o tempo, irmão. Que conversa é essa que as pessoas pregam dizendo que o que serve a Deus não vai passar por situações de dificuldade? Se nem na Bíblia isso está dizendo, o próprio Jesus fala assim, olha, no mundo tereis aflições. João 16:33 fala sobre isso. Se nem Jesus, o Filho de Deus, que tinha o poder de eliminar com uma só palavra os seus inimigos, ficou isento de situações de extrema dificuldade, quem somos nós para não passar por elas? Meu irmão, sabe o que é interessante em tudo isso? Se você entender, por favor, glorifique ao Senhor. As
marcas, presta atenção nisso, as marcas geram em nós crescimento e maturidade. Você entendeu isso? Todas as vezes que passamos por perdas, aprendemos. Sim ou não? Sim. Todas as vezes que temos dificuldade na nossa vida e que passamos por ela com aquele ar de passei. Naquele momento, Deus acrescentou maturidade em você e em mim. Sabe por quê, amados? Porque as lutas forjam a nossa caminhada, nos fazem crescer, gerar maturidade, para quando lá na frente alguém lhe perguntar sobre isso, você seja exemplo para que alguém diga assim, realmente você passou por aqui. Sim ou não, irmão? Quem perdeu uma mãe e até hoje está de pé, pode dizer, eu perdi, não estou desesperado, sei como é que é, me compadeço da sua dor, mas é possível passar por ela. Quem perdeu um pai, quem perdeu esposa, quem perdeu marido, quem perdeu filho, e até hoje está de pé, é porque sabe o que significa isso, se compadece da dor alheia, mas ele diz, é possível passar por isso, porque eu passei. E quando se passa 8, 10 anos, mesmo a lembrança não pode ir embora, irmãos. Graças a Deus, porque a gente lembra disso. Porque até hoje eu lembro com muita alegria a face da minha mãe, alguns momentos que eu passei com ela, e até outros que eu poderia ter passado e talvez não passei. Eu tento retribuir isso com o meu pai, que ainda é vivo, graças a Deus. Mas de alguma maneira eu procuro externar isso, sabe por quê, irmãos? Porque eu me lembro que tudo que eu tenho como legado, a minha mãe deixou para mim. A honestidade não aprendi na igreja, não, irmãos. Porque tem gente que acha que tem que ser honesto quando vir para a igreja. Cidadão que é cidadão tem que ser honesto em qualquer circunstância. Seja ele religioso ou não. Que conversa é essa que é a igreja que tem que mudar o seu caráter? Você tem que ser um homem de caráter, uma mulher de caráter, independente de igreja. Sim ou não, irmão? Não é teu? Não é teu, leva para casa. É teu? Então é teu. Eu não quero o que é seu, Deus. Eu quero o que é meu. E certamente o que é para você, será para você. Agora, em Cristo, somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Você crê nisso? Aleluia. Aleluia. Dá para largar esse Jesus, irmão? Não dá, não. Sinceramente. Aí nesse texto que nós lemos, Jesus traz uma frase extraordinária. Jesus sempre tinha uma palavra certa na hora certa. Não é verdade? Hoje meu pai fala assim, nossa, Jesus era um crânio. Meu pai ainda não é evangélico. Aos olhos humanos, porque pelos olhos da fé ele já se converteu. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu disse para vocês que a Bíblia diz que quem crê será salvo tu e a tua casa. Paulo falou para o carcereiro assim, rapaz, se você crê, vem você e a tua família no pacote. Então eu disse para Jesus, eu creio, meu pai já está salvo. Amém. Esses dias conversando com ele sobre a Bíblia, olha como é que a coisa está ficando boa, irmãos. Conversando com ele sobre a Bíblia, depois de uma explicação acerca de um assunto, eu falei, pai, o dia que tu entrar na igreja, tu vai entender o que eu estou falando. Aí ele deu um sorriso. Porque eu falei para ele assim, porque pelos olhos da fé, tu já é crente. Aí ele deu um sorriso na hora. Eu fui ousado, irmãos. Eu senti o Espírito Santo queimando meu coração. Agora não. Eu entendo isso. Amém? Meu pai disse que Jesus era um crânio. Eu falo, pai, eu tenho que concordar contigo. Porque Jesus era e continua sendo um crânio. Toda
Toda vez que Jesus aparece num cenário, alguém é transformado, irmão. Sim ou não? Sim. Quando Jesus entra na nossa vida, a transformação, ela precisa acontecer. Sabe por que ela precisa acontecer? Porque sinônimo de Jesus é mudança. Jesus não fica imparcial, ele chega, ele não é alma penada, chegou, não sabe o que vai fazer. Não, quando ele entra no cenário, na história, tudo é transformado. É por isso que quando ele chegou na minha vida, eu fui transformado. Quando ele chegou na sua vida, tudo foi transformado. Se você olhar para trás e enxergar a sua realidade hoje, você vai ver o quanto a sua vida melhorou. Você pode estar passando por aperto, pode continuar tendo nada, mas Jesus vai melhorando a cada dia a sua caminhada, vai te provando que você precisa se manter firme, jamais esquecer que Ele está ao seu lado, todo dia, toda hora, todo instante. É Ele que te faz vencedor. Aleluia. Amém? E não é pelos seus olhos verdes, me desculpe dizer isso. Não é pelos seus lindos cabelos loiros. Não é pelo seu charme no andar. É porque ele tem prazer de estar ao lado dos seus. E nesse momento Jesus fala uma palavra, e aqui eu quero encerrar o que Deus tem estado no nosso coração. Jesus fala assim: vinde a mim. Alguns que estão cansados. É isso que está dizendo? O que ela diz? Todos estão cansados. A minha tradução é oprimido, mas em outras sobrecarregados. E eu Irmãos, quem aqui já teve dor de dente? Quem já teve dor de dente? Não é sensibilidade, não. Eu estou falando dor de dente. Aquela que dói a terceira e a quarta geração. Você já teve dor de dente? Você tira de letra, né? Você toma um passo. É assim da vida. Não? Você dorme numa tranquilidade, um soninho de bebê quando eu dou uma perna. Não? Ah, você acordou isso? Fica doendo, não, tem que estar ruim. Quando eu doer, falo, tá? Eu vou entrar naquela coisa, fazia, deu anestesia, falou doer, que já vai poder. Aí, na anestesia, eu tirei 4 cismas. 4. O cara tirou dor desse lado aqui, montou por uma semana sem mim. Não estou precisando disso. Eu falei, se o cara não pode a alma, não tem como. Irmãos, era uma dor arrancando o siso. Porque essa dor de dente mesmo eu nunca tive. Graças a Deus, espero não ter. Mas só para arrancar o siso foi um problema. O cara para arrancar um desse lado aqui, irmão, o cara subiu na minha coxa. Vocês estão rindo? Parece o cara. O cara é grande, 3x4, parece um funcionário. Imagina um cara na sua mão, parece uma raquete. O cara para tirar meu dedo parecia que estava tirando uma peça do carro. Sério, irmão? Vocês estão vendo? A minha cara vai assim, Vocês não fazem ideia. O sangue jorrando. E ele falando assim, rapaz, deixa o sangue jorrar. Rapaz, ainda bem que eu sou crente. Não pode gravar um giro aí. Como é que eu não posso? Não, mas nesse caso, irmão, nesse caso, quando ele conseguiu arrancar o dente, meu maxilar foi junto. Uma hora ele fazendo assim, ó. O dente estava incluso. Ele teve que rasgar. E teve que fazer assim, ó. Eu não sei que nome daquele negócio lá, irmão. Apareceu uma sexta-feira. Esse negócio. Quando ele tirou pra cá, não estou exagerando não, irmão. Não estou exagerando. Quem
vi anjo verde, azul, amarelo. Terrível. Não era nem parecia. Jamais doeu. Mas tu vê como é que bicho é ruim, jamais doeu. Agora, diante de tudo isso, o que eu quero dizer? Essa sensação de alívio quando a dor vai embora, não é maravilhosa? Nossa! É igual aquela dor de barriga que você tem que sobe assim. Fala a verdade. Todo mundo já passou por essa experiência. O pior é quando a casa só tem um banheiro e tem 3 pessoas que não fazem. Aí a chapa fica quente. Mas depois do trabalho realizado, aquela sensação de alívio. Meu Deus! Jesus estava dizendo, querido, que essa sensação não é da dor de barriga que acabou, não. Estou dizendo a sensação de alívio quando alguém se aproxima dele. O que Jesus requer de nós, e aqui eu fecho com essa palavra: vinde a mim. Ele nos convida a ir a Ele. Ele espera de nós essa decisão. Você quer alívio? Vá até Ele. Você quer paz? Vá até Ele. Você quer alegria? Vá até Ele. Você quer caminhar mesmo diante das marcas que a vida nos proporciona? Vá até Ele. Porque só Ele é capaz de gerar o alívio daquele que está sobrecarregado. Glória a Deus. Você pode glorificar a mão de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Carinho, possivelmente deve passar com uma dor de barriga. Eu quero convidar você direto na frente. Você que precisa de uma ação de Deus. Você que realmente se sente oprimido e precisa de um alívio da parte do Senhor. Vem aqui na frente, eu quero interceder pela sua vida. Lembre-se que o Senhor convida, vinde a mim. Comece a dizer, Senhor, eu quero. Irmãos, todos nós temos marcas. Certamente alguém precisa em alguma área da sua vida. A gente passa por tantas lutas, por tantas dificuldades. Mas o Senhor te convida nessa noite a te ajudar a carregar esse fardo. A te ajudar a carregar isso que está te sobrecarregando, aquilo que está gerando peso em seus ombros. Pastor, eu posso ser abençoado no meu banco? Pode, mas o convite é vinde a mim. E esse vinde a mim é tomar uma decisão de ir até o altar para dizer, Senhor, eu preciso de alívio, eu preciso de descanso, eu preciso de paz, Senhor, eu preciso que o teu óleo precioso seja liberado sobre essa fissura que está na minha alma, porque eu preciso ser curado dela. Talvez tem coisas que aconteceram muitos anos atrás e ainda te perturbam. Talvez uma palavra que continua a existir, a coexistir dentro de você. Talvez uma morte que ainda não foi superada, talvez uma perda que ainda não foi superada. E não é feio dizer isso, sabe por quê, irmãos? Porque somos seres humanos. Eu tenho dito e torno a dizer, Jesus não fez criaturas perfeitas. Ele fez seres humanos limitados, com as suas dificuldades. Igreja não é liga da justiça. Igreja é lugar de pessoas com falha, com limitações, com dificuldades. É reunião de pessoas que não são perfeitas, mas em Cristo busca aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para aprender todo dia, querido. Por isso que a obra que Jesus nos deu para fazer é para estender a mão àquele que está caído e jamais pisá-lo e lançá-lo sobre o abismo. O nosso dever aqui como servo de Deus
e nunca para dispersar. Quando você está doente, querido, todo mundo está. Entenda isso. Igreja é corpo. Não existe individualidade na igreja. Igreja é corpo. Quem já deu aquela célebre topada no dedinho do pé? Delícia, irmãos. Dá vontade de falar sem mistério, não é verdade? Você chega a agradecer a Jesus, era disso que eu estava precisando. Fala a verdade, é isso que passa na sua cabeça? Eu não quero nem que você diga o que passa na sua cabeça, senão o negócio está esquisito aqui. Você anda de qual modo quando você andava sem dar a topada no dedinho? Você anda mancando, sim ou não? Faz uma diferença gigantesca, não faz quando a gente anda? Um dedinho. Talvez um dos menores membros, mas mesmo assim faz diferença. Não importa que Deus esteja doente. Se o corpo estiver com algum lugar com doença, todo o corpo sente a reação dessa doença. É por isso que a igreja não caminha com individualidade, caminha junto. Você precisa de mim. Eu preciso de você. E todos nós dependemos de Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Mas coloca aquela música da Gabriela Rocha. Eu quero que você feche os seus olhos. Porque nessa noite eu quero orar a Deus para que o bálsamo de Gileade possa encontrar guarita nessa fissura que está na sua alma. Talvez você hoje chegou aqui numa situação muito difícil. Eu não sei que situação é essa, mas eu acredito que aquele que pode resolver o seu problema está aqui nesta noite. Se você acredita que Ele está neste lugar e Ele tem remédio para você, se Ele tem cura para a sua ferida na alma, se Ele é capaz de arrancar essas dores que te atormentam até hoje, que vão martelando dia após dia, tirando a tua paz, tirando a tua alegria, gerando o peso dos teus ombros, te fazendo uma pessoa se sentindo derrotada, deprimida, cabisbaixa, gerando esse complexo de inferioridade. Talvez palavras vieram anos atrás
tem azeite para pessoa. Mas o vaso precisa estar desemborcado. O meu vaso está desemborcado. Receba azeite de Deus. Receba azeite de Deus na tua vida. Porque esse azeite gera cura. Deixa eu te dizer uma coisa. A marca vai continuar. Porque é ela que está mostrando para você que você cresceu. Toda vez que você olhar para a marca, vai dizer, não, passei. O Senhor me fez vitorioso. Eu vivi essa experiência e passei. E hoje eu sou uma nova pessoa. A marca vai continuar. Mas a tua vai passar. Oh, aleluia. Eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Pela autoridade que nos é dada nesse lugar como ministro do Evangelho de Cristo, como sacerdote do Senhor. Eu quero em nome de Jesus Cristo ministrar